Então, uma mulher avançou em minha direção, alguém que eu não conhecia. Sua beleza e sua graça eram de chamar a atenção, mas ela não era nada sensual ou sedutora, de forma alguma. Eu fui a mulher dele na terra, começou ela a dizer. Muitas das coisas que você sabe a respeito dele, na verdade, vieram de mim. Portanto, o que estou para lhe dizer não é apenas sobre ele, mas sobre nós. Pode-se reformar a igreja sem reformar a sua própria alma. Pode-se dar os ditames do curso da história e, contudo, não cumprir a vontade do Pai e não glorificar o seu Filho. Quem se dispõe a fazer história entre os homens pode fazê-lo, mas é uma realização fugaz, que se desvanecerá como um fio de fumaça. Mas o trabalho de seu marido, ou seu trabalho, teve um grande impacto em todas as gerações posteriores à de vocês, e para o bem. É difícil imaginar quão escuro o mundo teria permanecido sem o trabalho de vocês, protestei. É verdade, mas pode-se ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua própria alma. Somente se a pessoa mantiver a sua alma pura é que ela pode impactar o mundo para os verdadeiros propósitos finais de Deus. Meu marido perdeu a sua alma por minha causa, e ele somente a ganhou no fim da sua vida, porque eu fui tomada da terra para que ele pudesse fazê-lo. Muito do que ele fez foi feito mais para mim do que para o Senhor. Eu o incentivei e até mesmo lhe dei muito do conhecimento que ele ensinou. Eu o usei como uma extensão do meu próprio eu, porque uma mulher naquele tempo não podia ser reconhecida como tendo liderança espiritual. Assumi então a vida dele de maneira que então eu podia viver a minha vida através dele. Logo eu o tinha fazendo tudo apenas para aprovar-se perante mim. Você deve tê-la amado muito, disse, voltando-me a ele. Não foi assim. Eu não a amava absolutamente. Nem ela me amava. De fato, depois de apenas alguns anos de casamento, nós nem mesmo gostávamos um do outro. Mas nós dois precisávamos um do outro, e assim descobrimos um modo de caminharmos juntos. O nosso casamento não era um jugo de amor, mas um jugo de escravidão. Quanto mais sucesso tínhamos, mais infelizes nos tornávamos, e maior era o engano com que tínhamos que enganar os que nos seguiam. Tornamo-nos infelizes e sem nada ao fim de nossa vida. Quanto mais poder de influência se adquire por meio da sua própria promoção, mais a gente tem de se esforçar para manter esse poder de influência e mais escura e cruel a vida se torna. Houve reis que nos fizeram temer, mas nós causamos temor em todo o mundo, de reis a camponeses. Não podíamos confiar em ninguém, porque vivíamos naquela situação enganosa e não confiávamos nem mesmo um no outro. Pregávamos amor e confiança, mas nós mesmos temíamos e secretamente usávamos a todos. Se você pregar as maiores verdades, mas não vivê-las, você é apenas o maior dos hipócritas e a alma mais atormentada. As palavras deles então começaram a bater em mim tal como um martelo. Eu podia ver que a minha vida já estava indo nesta mesma direção. Quanto será que eu estava fazendo para promover-me em vez de a Cristo? Veio-me à mente quanta coisa eu tinha e vinha fazendo apenas para ser aprovado pelos outros, em especial por aqueles que não gostavam de mim, que me rejeitavam ou com quem de algum modo eu me sentia em competição. Fiquei vendo quanto da minha vida tinha sido construído com fachadas que projetavam uma imagem que escondia quem realmente eu era. Mas aqui eu não tinha como esconder.
Toda aquela nuvem de testemunhas sabia quem eu era, além do véu que cobria os motivos que eu tivesse. Olhei de novo para aquele casal. Agora eles eram tão desprovidos de qualquer astúcia e tão nobres que era impossível duvidar de seus motivos. Eles estavam expondo seus pecados mais torturosos para o meu bem e tinham plena satisfação de poderem fazer isso. Pode ser que eu tenha tido um conceito errado de vocês por causa da sua história e pelos seus escritos, mas agora tenho uma estima ainda maior por vocês. Oro para que eu possa levar deste lugar a integridade e a liberdade que agora vocês têm. Estou cansado de me forçar a viver segundo imagens projetadas de mim mesmo. Como espero ter essa liberdade? Lamentei desejoso de não me esquecer de nenhum detalhe deste encontro. Então o famoso reformador me fez uma exortação final. Não tente ensinar outros a fazer o que você mesmo não esteja fazendo. A reforma não é apenas uma doutrina. Uma verdadeira reforma provém somente de uma união com o Salvador. Quando você tem sobre si o jugo de Cristo, levando as cargas que Ele lhe dá, Ele estará com você e as levará por você. Você somente pode fazer a obra dele quando você a estiver fazendo com Ele, e não apenas para Ele. Apenas o Espírito pode produzir o que é do Espírito. Se você tem o jugo dele, você não vai fazer nada para atender a políticos ou à história. Tudo que você fizer devido à pressão política ou a oportunidades somente o levará para o fim do seu verdadeiro ministério. As coisas que são feitas como um esforço para se fazer história, na melhor das hipóteses, apenas confinarão as suas realizações à história, e você delas nada levará para a eternidade. Se você não viver o que você prega aos outros, você se desqualifica perante o grande chamado de Deus, assim como aconteceu conosco. Eu nem mesmo consigo me imaginar indo em busca de um grande chamado por parte de Deus, disse-lhe. Creio que nem mesmo mereço vir para este lugar que vocês dizem ser o lugar mais baixo do céu. Como poderia imaginar ir em busca de um grande chamado? Um grande chamado não está fora do alcance de quem o Senhor tenha convocado. Vou dizer-lhe o que o fará manter-se na vereda da vida. Ame o Salvador e busque apenas a glória dele. Tudo o que você fizer para que seja exaltado fará com que um dia venha a sofrer a mais terrível humilhação. Tudo o que você fizer tendo por motivo um verdadeiro amor pelo Salvador, sendo para glorificar o nome dele, estenderá o limite do reinado eterno do Senhor. E por fim, propiciará um lugar bem mais elevado para você. Vive em função das coisas que são registradas aqui. Não dê atenção às coisas que são registradas na terra. O casal então partiu depois de um alegre abraço. Contudo, nada senti, a não ser alegria. Assim que eles se distanciaram, fui tomado de novo pelo peso do meu próprio pecado. Às vezes que eu usei as pessoas para atender a propósitos meus, ou mesmo tendo usado o nome de Jesus para promover as minhas próprias ambições, ou para fazer com que eu pudesse dar uma melhor impressão, foram caindo, uma após outra, como uma cascata sobre mim. Aqui, neste lugar em que eu podia contemplar o poder e a glória daquele a quem eu tinha dessa forma usado, tive uma sensação de repugnância que não dava para aguentar. Sobreveio-me o pior desespero da minha vida, como nunca antes tinha enfrentado, e caí. Depois do que me pareceu ser uma eternidade, vendo aquelas pessoas e aqueles eventos passando diante de mim, tive consciência de que a esposa do reformador estava me levantando, pondo-me de pé. Me senti vencido pela pureza dela, especialmente agora, quando eu me via tão mau e corrupto.
Eu tinha um desejo bem forte de louvá-la, porque ela era assim, tão pura. Volte-se para o filho, disse ela enfaticamente. O desejo de louvar a mim ou a qualquer outra pessoa que você está sentindo é apenas uma tentativa de desviar a sua atenção de si mesmo e de justificar-se sendo o que você não é. Estou pura agora porque me voltei para o Senhor. Você precisa ver a corrupção que está em sua alma, mas depois você não tem que ficar em você mesmo, nem tem de procurar se justificar com obras mortas, mas volte-se para o Filho. Isso me foi dito com um amor tão genuíno que era impossível eu me sentir ferido ou ofendido por ele. Quando ela viu que eu tinha compreendido, continuou: a pureza que você viu em mim foi o que o meu marido, a princípio, viu quando éramos jovens. Naquela época, eu era relativamente pura em meus motivos, mas eu corrompi o seu amor e a minha pureza por ter permitido que ele me louvasse de forma errada. Você não pode se tornar puro apenas por louvar aqueles que são mais puros do que você. Você tem que ir além deles de modo a se encontrar com aquele que os tornou puros, o único em quem não há pecado. Quanto mais as pessoas nos louvavam e quanto mais aceitávamos esses louvores, tanto mais nos desviávamos da vereda da vida. Então, passamos a viver em função dos louvores dos homens e para termos poder sobre aqueles que não nos louvavam. Isso foi a nossa morte, e foi também para muitos que aqui estão no lugar mais baixo. Querendo simplesmente prolongar a nossa conversa, fiz a primeira pergunta que veio à minha mente. É difícil para você e seu marido estarem aqui juntos? De jeito nenhum. Todos os relacionamentos que você tem na Terra têm continuidade aqui, e todos eles são purificados pelo juízo e pelo fato de que todos aqui são seres espirituais, assim como nós agora somos espirituais. Quanto mais você foi perdoado, mais amor você tem. Depois de termos perdoado uns aos outros, passamos a amar uns aos outros muito mais. Agora os nossos relacionamentos continuam tendo uma profundidade muito maior e tendo muito mais riqueza, porque somos cordeiros desta salvação. O amor atingiu toda a profundidade das feridas com que tínhamos afligido uns aos outros, depois de termos sido curados. Poderíamos ter experimentado isso na Terra, mas não chegamos a aprender a perdoar. Se tivéssemos aprendido a perdoar, a competitividade que entrou em nosso relacionamento e que desencaminhou a nossa vida não teria como criar raízes em nós. Quem verdadeiramente ama, verdadeiramente perdoará. Quanto mais difícil é para alguém perdoar, mais longe a pessoa se acha do verdadeiro amor. O perdão é essencial para que você não tropece e para que assim, de muitos modos, você não acabe se desviando do caminho que havia sido escolhido para você. Naquela hora tive a percepção de que aquela mulher que me havia posto em tal confrontação com aquela dor pela minha própria depravação era também a pessoa mais atraente que houvera conhecido. Não era uma atração do tipo romântica. Eu simplesmente não queria deixá-la. Percebendo os meus pensamentos, ela deu um passo para trás, indicando assim que estava para sair, mas fez com que eu tivesse mais uma nova percepção. A pura verdade, dita com um amor puro, sempre causará atração. Você se lembrará da dor que você sentir aqui, e essa dor vai ajudá-lo pelo resto da sua vida. A dor é algo bom, ela lhe mostra onde há algo errado. Não procure eliminar a dor antes de descobrir qual é o problema. A verdade de Deus com frequência traz uma dor ao realçar um problema que temos, mas a sua verdade sempre nos mostrará o caminho para ele nos libertar.
Sabendo disso, você até mesmo se regozijará em suas provações, as quais são sempre permitidas para mantê-lo na vereda da vida. Ela ainda disse: E mais, a sua atração por mim não tem nada de errado. É a atração que há entre o macho e a fêmea, que foi estabelecida desde o princípio e que é sempre pura em sua verdadeira forma. Quando uma verdade pura combina-se com um amor puro, os homens podem ser os homens que eles foram criados para ser, não tendo que dominar com insegurança. Isto sim é que nada mais seria do que lascívia, o que é a profundidade mais baixa em que o amor cai por causa do pecado. Com o verdadeiro amor, os homens se tornam verdadeiros homens, e as mulheres ficam sendo as mulheres que foram criadas para ser, porque o amor deles tomou o lugar de todo o temor. O amor nunca manipulará nem tentará controlar, tendo como base a insegurança, porque o amor expulsa todo medo. Exatamente onde os relacionamentos mais podem se corromper é também onde eles podem se tornar mais gratificantes, depois de trabalhados pela redenção. O verdadeiro amor tem o sabor do céu, e a lascívia é perversão extrema que o inimigo faz em relação à glória do céu. Na medida em que você estiver livre da lascívia na terra, você passará a experimentar o céu. Mas creio que não senti nenhuma lascívia aqui, ou por você, protestei com certa brandura. Pelo contrário, estava impressionado por poder contemplar alguém com tanta beleza e não sentir nenhuma lascívia. Isso é porque você está aqui. Aqui, a luz da glória do Senhor expele toda a escuridão. Mas se você não estivesse aqui, a lascívia estaria procurando pegá-lo agora, disse ela. Tenho certeza de que você tem razão. Será que podemos de algum modo nos libertarmos desta terrível perversão na terra? Perguntei. Sim. Quando a sua mente é renovada pelo Espírito da Verdade, você não mais vê os relacionamentos como uma oportunidade para conseguir alguma coisa dos outros, mas sim para dar alguma coisa. Dar é o que provê a maior satisfação que podemos experimentar. Os relacionamentos humanos mais maravilhosos não são senão um fugaz vislumbre do êxtase que vem quando nos damos ao Senhor num puro louvor. Aqui o que experimentamos no louvor, o seu frágil corpo não glorificado não poderia suportar. O verdadeiro louvor a Deus purificará a alma para ter as glórias de verdadeiros relacionamentos. Portanto, você não deve procurar ter relacionamentos, mas sim o verdadeiro louvor. Somente então é que os relacionamentos poderão ser o que eles deveriam ser. O verdadeiro amor nunca busca ser o primeiro, nem ficar em controle, mas pelo contrário, busca o lugar em que possa servir. Se o meu marido e eu tivéssemos mantido isso em nosso casamento, estaríamos posicionados ao lado do rei agora, e este grande hall estaria com muito mais almas. Tendo dito isso, ela desapareceu em meio às fileiras ocupadas pelos santos em glória. Novas explicações. Olhei então de novo para o trono e me surpreendi porque a glória pareceu-me estar muito mais bela do que antes. Um outro homem com que se achava perto de mim explicou-me: em cada encontro, um véu é removido, de forma que você pode vê-lo com maior clareza. Você não se transforma simplesmente por ver a glória do Senhor, mas por vê-la com o rosto descoberto. Todo aquele que vem aos verdadeiros juízos de Deus passa por um corredor como este para encontrar com aqueles que poderão ajudar a remover os véus que ainda esteja usando. Véus esses
que distorceriam a sua visão do Senhor. Eu já tinha absorvido muito mais entendimento do que me fora dado durante os muitos anos de ministério na terra. Tive então a compreensão de que todo o meu estudo e toda a minha busca na terra tinham apenas feito com que eu avançasse a passos de tartaruga. Nem que a minha vida tivesse uma duração muito maior, como me prepararia para o juízo? A minha vida já me tinha desqualificado mais do que todos aqueles com quem eu me encontrara, e eles entraram aqui raspando. Aqueles que não tiveram a graça de terem essa experiência, como poderão ter esperança? Perguntei. Ouvi então uma voz diferente que disse: o que você está experimentando aqui lhe foi dado na terra. Todo relacionamento, todo encontro com uma outra pessoa poderá ensiná-lo sobre o que você está aprendendo aqui. Se você mantiver essa capa da humildade sobre você, e se você aprender a sempre manter a sua atenção na glória do Senhor. Esta experiência lhe está sendo dada agora porque você vai escrever depois a visão, e os que a lerem vão compreendê-la. Muitos, então, terão condições de levar consigo a glória e o poder que tem de levar para a última batalha. Pedras de tropeço. Me surpreendi ao reconhecer este homem que acabara de falar comigo como sendo um contemporâneo meu, mas eu não sabia que ele tinha morrido. Eu nunca o havia encontrado na terra, mas tinha um grande ministério que eu respeitava muito. Por meio dele, muitos dos que ele tinha treinado, milhares tinham sido salvos. E muitas igrejas que eram totalmente devotadas ao evangelismo tinham sido ampliadas. Ele pediu permissão para me abraçar apenas por 1 minuto, e eu concordei, me sentindo um tanto embaraçado. Quando nos abraçamos, senti um tamanho amor vindo dele para mim, que uma forte dor, bem profunda que eu estava sentindo, parou imediatamente de doer. Eu estava me acostumando tanto com aquela dor que eu nem mesmo a notava mais, e só percebi quando ela parou. Depois de nos separarmos, eu lhe disse que o seu abraço tinha me curado de alguma coisa. Sua alegria por isso foi profunda. Então ele me contou por que estava no nível mais baixo do céu. Eu fiquei tão orgulhoso próximo ao fim da minha vida que achava que o Senhor não faria nada que fosse de maior importância a não ser por meu intermédio. Passei então a tocar nos ungidos do Senhor e aos maltratar os seus profetas. Senti um orgulho egoísta quando o Senhor usou um de meus discípulos e ficava com inveja quando o Senhor operava através de pessoas que não eram do meu ministério. Então, eu ficava procurando encontrar alguma coisa errada nessas pessoas para desmascará-las. Eu não sabia que a cada vez que agia assim, eu estava me rebaixando cada vez mais. Nunca soube que o Senhor tivesse agido desse modo. Eu fiquei surpreso. Tudo isso não foi pessoalmente que eu fiz, mas incitei subordinados meus para investigarem aquelas vidas e assim fazerem todo o meu trabalho sujo. Eu os fiz ir por toda parte, investigando para encontrar erros ou pecados na vida dos outros, para que eles assim ficassem expostos diante de todos. Tornei-me a pior coisa que se pode ser na terra, uma pedra de tropeço que produzia outras pedras de tropeço. Semeamos medo e divisão por toda a igreja, tudo com a justificativa de que era em defesa da verdade. Em minha injustiça própria, eu me dirigia para a perdição. Por sua grande misericórdia, o Senhor permitiu que eu fosse atingido por uma enfermidade que veio acarretar uma morte vagarosa e humilhante. Um pouco antes de morrer, eu caí em mim e me arrependi.
Sou de todo grato por estar aqui. Pode ser que eu seja um dos menores do Senhor aqui, mas é muito mais do que eu mereço. Eu simplesmente não poderia deixar este local antes de ter a oportunidade de pedir desculpas a todos vocês a quem eu causei tanto dano. Mas o Senhor nunca me causou dano algum, disse-lhe. Oh, não, causei-lhe dano sim, replicou ele. Muitos dos ataques dirigidos contra você foram feitos por aqueles que eu tinha mobilizado e encorajado para atingirem outras pessoas. Muito embora eu não tenha realizado pessoalmente esses ataques, o Senhor me tem como responsável da mesma forma como os que os perpetraram. Compreendo. É claro que eu o perdoo. Fiquei então considerando como eu mesmo tinha agido dessa mesma forma, mesmo que numa escala menor. Me lembrei de quando permiti que ex-membros de uma igreja que saíram descontentes da mesma espalhassem todo o seu veneno a respeito daquela igreja e eu não os fiz parar de fazerem isso. Entendi então que por simplesmente não interferir no que eles faziam, deixando de corrigi-los nesse sentido, isso foi como encorajá-los a continuar agindo daquela forma. Me lembrei de que na época eu pensava que aquilo tudo se justificava devido aos erros daquela igreja. Então me veio a lembrança como eu mesmo cheguei a propagar muitas daquelas situações, justificando as minhas palavras sob o disfarce de que o que eu dizia era para que as pessoas orassem a respeito. Logo, uma grande enxurrada de outros incidentes desse tipo fluiu em meu coração. Mais uma vez eu me senti sobrecarregado pelo mal e pela escuridão da minha alma. Eu também fui uma pedra de tropeço, lamentei. Eu sabia que merecia a morte, que merecia o pior do que há no inferno. Eu nunca tinha visto a impiedade e crueldade como agora eu via em meu coração. E quando atacávamos os filhos de Deus, sempre apagávamos a nossa dor de consciência, pensando que fazíamos um favor ao Senhor. Voltou aquela voz que bem compreendia a situação. É bom que você esteja vendo isso aqui, porque você pode voltar. Por favor, advirta os meus discípulos quanto ao destino que em breve eles terão, se não se arrependerem. Muitos dentre eles são chamados para serem reis aqui, mas se não se arrependerem, eles enfrentarão o pior dos juízos, o juízo das pedras de tropeço. A enfermidade que me humilhou foi uma graça de Deus. Quando eu estava diante do trono do julgamento, pedi ao Senhor que enviasse essa mesma graça a meus discípulos. Eu não posso voltar até eles, mas o Senhor permitiu que eu tivesse esse tempo com você. Queira perdoar e liberar aqueles que o atacaram. Na verdade, eles não sabem o que estão fazendo, é a obra do acusador. Obrigado por me perdoar, mas por favor, perdoe também a eles. Está em seu poder reter pecados ou cobri-los com amor. Eu lhe suplico que ame aqueles que agora são seus inimigos. Mal dava para ouvi-lo falar devido ao peso de meus próprios pecados. Ele era tão glorioso, tão puro e agora obviamente tinha poderes que não são conhecidos na terra. Entretanto, ele me suplicava aquelas coisas com uma grande humildade. Foi tal o amor que eu senti fluindo dele que não tinha como recusar o seu pedido. Mas mesmo sem o impacto do seu amor, me senti muito mais culpado do que quem quer que estivesse me atacando. Com certeza faço por merecer tudo o que eles possam ter feito contra mim e muito mais, repliquei. Isso é verdade, mas agora não é este o ponto em questão, suplicou. Todos na terra fazem por merecer a segunda morte, mas o nosso Salvador nos trouxe graça e verdade.
Para fazermos a sua obra, tudo temos de fazer com graça e verdade. O inimigo é quem jamais nos traz a verdade e a graça, mesmo quando se apresenta como um anjo de luz. Se eu me libertar disso, pode ser que eu consiga ajudá-los, respondi. Mas o Senhor não vê que possivelmente eu me encontro numa condição muito pior do que a deles? Sei que o que acabou de passar pela sua memória foi algo muito mau, respondeu ele com muito amor e uma graça enorme. Eu sabia que agora ele estava preocupado comigo e com a minha condição, da mesma forma como ele se preocupou em relação aos seus discípulos. Aqui é mesmo o céu. Foram as palavras que então balbuciei. Isto é realmente luz e verdade. Como é que nós que vivemos em tão grande escuridão podemos ter tanto orgulho, pensando que sabíamos muito acerca de Deus? Senhor, misericórdia! Me voltei então para a direção do trono e disse: Senhor, deixa-me voltar e levar esta luz para a terra. Imediatamente toda a hoste celestial me pareceu ficar em sentido, e eu sabia que era o centro da sua atenção. Senti-me muito insignificante diante de apenas um desses que eram tão gloriosos, mas quando percebi que todos estavam olhando para mim, uma onda de medo me atingiu de supetão. O que senti foi que não haveria um destino tal como o que eu pensava que ia ter. Me senti como se o maior inimigo da glória e da verdade tivesse tomado todo aquele lugar. Então me lembrei do meu pedido para voltar. Eu estava corrompido demais. Jamais eu poderia representar adequadamente aquela glória e aquela verdade. Por causa da minha corrupção, eu não teria como expressar a realidade tão gloriosa daquele lugar e daquela presença. Senti que nem mesmo Satanás tinha caído tanto quanto eu tinha caído. Isto é o inferno, pensei. Não poderia haver uma dor maior do que ser tão mau assim e saber que essa glória existe. Ser banido daqui seria uma tortura pior do que qualquer outra coisa que eu já tivesse temido em minha vida. Disse então, quase sem fôlego: não é de admirar que os demônios estejam doidos e com tanta raiva. No momento em que senti que eu estava para ser enviado para as mais profundas regiões do inferno, simplesmente gritei: Jesus! Imediatamente uma paz me sobreveio. Eu sabia que tinha que continuar indo em direção à glória de novo, e de alguma forma senti confiança em fazer isso.